Olá, tudo bem? Como anda a sua saúde? Hoje é o Dia Mundial da Osteopatia e é por isso que a gente recebe aqui nos nossos estúdios o fisioterapeuta Dr. Renato Lúcio, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o assunto. Doutor, vamos começar pelo começo, né? O que é a osteopatia? A osteopatia nada mais é do que uma especialidade da fisioterapia que trabalha um equilíbrio músculo-esquelético e disfunções generalizadas do corpo, tanto a parte orgânica como a parte psíquica também, mas não direcionado na parte mental em si, mas sim com a parte manipulativa de técnicas específicas cranianas. A osteopatia é recomendada para quais pacientes, doutor? Ela é recomendada para grande parte dos pacientes. Elas são bem avaliadas e direcionadas para um caso específico, como, por exemplo, pessoas que têm lombalgia, têm disfunções em condropatias, dores de joelho, dores de coluna cervical, quem tem dores de cabeça, também fibromialgicos e também para casos como também traumas, pós-traumas. E também agora atualmente com pós-Covid. Doutora, a especialidade completa aí 147 anos, né? Mas ainda é um pouco desconhecida pela sociedade, né? O Dia Mundial é uma data importante para difundir informação? Sim, muito importante, principalmente que desde aqui no Brasil, principalmente, chegou em 1994 a osteopatia. E aí começou a se desenvolver aos processos de reconhecimento técnico e prático, além do resultado que está tendo com relação aos atendimentos clínicos. E o dia nada mais é que um dia importantíssimo no nascer da osteopatia com a base da fundamentação do Taylor Steele, que é o criador da osteopatia. Então, assim, é importante para destacar o quanto nós temos de informação, o quanto nós estamos estudando. Nós somos uma grande rede de informações, não somente aqui em Mato Grosso, mas nós conectamos com estados fora, né, o Brasil todo, como também na Europa, que a gente faz a conexão com vários diversos artigos científicos e estudos baseados em evidência. Doutor, a osteopatia é um pouco confundida e erroneamente com a quiropraxia, né? O senhor pode falar um pouquinho sobre as diferenças entre elas? Eu tenho o estudo em cima da osteopatia. Pouco conheço a quiropraxia porque eu não fiz a formação. Mas eu posso falar da osteopatia como uma prima distante. Elas não vieram juntas, elas não se formaram juntas, mas elas têm uma capacidade técnica próximas. E os resultados que tem a osteopatia, que eu posso falar, são muito rápidos. Pessoas que têm dores há 40, 30, até 15 anos, que ficam sempre recidivos, pequenas dores que sempre voltam, têm respostas imediatas, média de 70%, 80% até 100% em poucas sessões. Doutor, você pode falar sobre a técnica aplicada para bebês? É verdade que a osteopatia também pode ser manipulada para esse tipo de paciente e também auxilia no sono do bebê? Sim, a osteopatia não é aplicada somente para bebês, para todas as idades. Mas assim, a criança em si, no processo de desenvolvimento do nascimento, vamos pensar de uma forma mais simples, no parto normal. Ela tem uma alteração ao sair da mãe, que ela faz um movimento craniano adaptativo para poder sair a criança e depois ele tem que voltar. Às vezes a criança ela sobrepõe com encastramento craniano. Isso faz com que gere uma alteração a nível neurológico com a criança e isso repercute com o futuro problemas respiratórios, problemas de sono, mas não só isso, mas também uma disfunção de cirurgias na região neonatal também, que a pessoa vai precisar, as crianças vão precisar de um atendimento mais especializado, que aí a osteopatia ajuda, sim, na parte respiratória, na parte motora, no desenvolvimento da criança, em modo geral. A partir de quantos meses, doutor? Isso varia de quadro como que ele está respondendo. Acabou de sair do quadro de nascimento, esperamos mais ou menos uma média de 1 a 2 anos no máximo, dependendo do quadro, mas assim, normalmente é recomendado a gente começar a atender no 8º mês, no 7º mês, dependendo do como que o paciente venha a chegar no consultório.
Doutor, quais doenças podem ser tratadas com a osteopatia e em quantas sessões o paciente já pode ver os resultados? A resposta até é rápida quando é o assunto disfunções musculoesqueléticas. Por exemplo, uma artrose. A artrose do joelho, ela não é simplesmente um sintoma que é a causa instalada no joelho. É uma alteração de função toda generalizada do corpo, principalmente a nível do quadril. Vamos dar um exemplo básico: se tiver uma artrose de grau 1 ou 2 ou 3, no joelho, por uma hipermobilidade do joelho, um movimento excessivo do joelho, mas é porque ele está gerando uma compensação no funcionamento do joelho. Por quê? O joelho não funciona sozinho, ele tem que trabalhar com outros conjuntos articulares e musculares, como por exemplo o quadril. O quadril tem que fazer um movimento para que movimente o joelho, que movimente o tornozelo. Se o quadril não movimenta, tende o joelho a fazer um movimento excessivo, gerando uma artrose. Então tende a osteopatia tratar a causa e não o sintoma. Que aí você não foca não onde você tem a artrose, mas sim foca onde tem realmente a causa. E vai sim repercutindo uma melhora muito grande. Então, dependendo do nível aí da doença ou da síndrome que esse paciente tenha, desde a primeira sessão já é possível ter um resultado satisfatório. Sim, desde a primeira sessão já tem um resultado muito bom. E em casos mais simples para entendimento, vamos fazer uma comparação básica. Se você olhar o sintoma como uma febre e tratar a febre com temperaturas, gelo, não vai resultar no que realmente você quer. Você tem que tratar a febre com antibióticos, que aí você trata a causa. Então você tem que focar na causa e não no sintoma. Então assim, o resultado persiste numa boa avaliação, né, um raciocínio clínico diferenciado, que aí a osteopatia proporciona muito, que você vai fazer uma avaliação individualizada, sem preocupação muito com o tempo que você vai avaliar, mas sim com o que você tende a ter de meta. Minha meta, meu objetivo é melhorar aquele paciente, então o que eu tenho que fazer para aquilo chegar? Eu tenho que fazer o máximo possível de recolher o máximo possível de informações, seja ela desde a primeira trauma antigo, desde que quando caiu o acidente, que isso leva tempo para apresentar um sintoma. Então, assim, uma forma mais simples para explicar. Hérnia de disco, por exemplo, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Há uma média de 5 a 10 anos para se desenvolver a hérnia de disco. Então, é decorrente a um trauma, isso já é comprovado cientificamente, com 12 mil quilos de força. Para 12 mil quilos de força ser gerado, você precisa de massa vezes aceleração, que é o quê? O carro, um chicote cervical num trauma. Já faz uma alteração na pressão do disco, com uma fissura, e aí começa a extravasar o líquido e fazer uma hérnia. Então, assim, tem como tratar a hérnia de disco? Na osteopatia tem. Como melhorar a função da coluna para que não exerça mais o disco, para posteriorizar? Tem. Tem como ele retrair a hérnia de disco? Também tem. Então, o tratamento tem muito resultado e rápido. O senhor mencionou aí medicamentos, né, nessa comparação, e me veio aqui uma ideia também. Como funciona a osteopatia com relação aos medicamentos? Elas são complementares, são terapias complementares, ou geralmente o paciente acaba abandonando o medicamento com os benefícios da osteopatia? O que você acabou de dizer, o resultado, a tendência é o paciente abandonar naturalmente as medicações, não ficar dependentes das medicações anti-inflamatórias, que elas têm uma repercussão muito grande no sistema visceral nosso se for tomado por longo período. Doutor, a gente vê também relações entre sentimentos e a osteopatia, né? Não é apenas um tratamento físico, né? Mas acaba tendo benefícios aí emocionais aos pacientes, né? Sim, ela, como eu havia dito, ela trabalha um pouco mais um equilíbrio a nível sistema craniano, que você faz com que a pessoa entre em equilíbrio simpático e parasimpático. Vou explicar de uma forma mais simples. O sistema simpático, que é o nosso sistema de fuga, querer luta e fuga. A pessoa fica desesperada, agitada, fala muito, fica o tempo todo gesticulando e não consegue ter pausa. E aquela pessoa que está em sistema parasimpático está calmo, parado, parecendo que está sonolento. Então, existe um equilíbrio nesses sistemas para o nosso corpo funcionar normalmente. E aí entra a osteopatia, que a gente busca técnicas específicas que
melhora ou não o equilíbrio parasimpático e simpático. Como é uma gama muito grande de ferramentas que é a osteopatia, ela é literalmente, como se diz, para construir uma casa tem que ter muitas ferramentas, e a osteopatia tem esse estojo de ferramentas a nosso favor para trabalhar e para ter uma resposta muito boa com o paciente. Como a osteopatia pode ajudar no tratamento pós-Covid, doutor? O tratamento pós-Covid, para ter um conhecimento mais básico, principalmente na questão pós-Covid, que é a síndrome pós-Covid. A síndrome pós-Covid, ela vem a partir do momento que você tem o sintoma, o primeiro sintoma, você pode ter a internação ou você não ter a internação. Você ter um sintoma, seja ele cansaço, perda do olfato, paladar, isso tudo repercute em quanto tempo fica no seu corpo. Às vezes pode ficar 3 dias, uma semana ou 8 meses. E isso não pode ser deixado, isso vai ser deixado que uma hora vai voltar. Já foi comprovado em estudos recentes que dentro desses 1 ano, que a osteopatia tem uma resposta muito rápida para a recuperação desse pós-Covid nesses pacientes que têm um cansaço, têm uma dificuldade motora, já quando vai fazer suas atividades de vida diária. E assim, o que é o principal ponto? O pós-Covid, ele basicamente é você fazer o tratamento sem ter que esperar, pensar, vai demorar quanto tempo. Tem que deixar o corpo responder de acordo com cada indivíduo. Cada um vai responder de um jeito diferente. Então tem que ter tempo ao tempo. Como quem está nos assistindo hoje pode encontrar profissionais osteopatas aqui em Cuiabá? Aqui em Cuiabá temos a Escola de Osteopatia, primeira turma, eu sou da primeira turma. Estamos ainda, como se diz, em formação, sou do 4º ano de osteopatia. E aqui ainda tem alguns osteopatas já formados, antes mesmo da escola chegar. E se for procurar, eu acho que é recomendado você procurar nas redes sociais, procura pela osteopatia, Escola de Osteopatia de Madrid. E lá tem, eles dão a informação de quem que está trabalhando, atuando aqui em Cuiabá e Mato Grosso. Na rede pública o tratamento é ofertado, doutor? Aqui em Mato Grosso ainda não é ofertado, mas o estado de São Paulo, pela própria matriz da Escola de Osteopatia, eles já fazem algum trabalho já social já há algum tempo, com várias atividades complementares também para nível de docente, de formação, que já tem um bom resultado também, além de atendimentos hospitalares que são obrigatórios dentro da formação, que são de 500 horas de estágio hospitalar que são ofertadas de graça. Doutor Renato Lúcio, tem algo que eu não tenha perguntado que o senhor queira falar? Então, a osteopatia, para você ter um entendimento mais amplo, ela não é focada somente no âmbito de tratar a dor. Então, você tem uma dor, é um sintoma, é um aviso de que alguma coisa está errada, que precisa de um equilíbrio, precisa de um direcionamento. Seja ela uma pequena dor que está lá consistindo, desde criança eu tenho isso, acho que é uma malformação, eu já tenho isso há muitos anos, seja ela uma queimação de estômago, seja ela um refluxo, seja ela uma alteração visceral, má funcionamento digestivo, de evacuação e entre outros fatores, isso já a osteopatia foca também em reabilitar. Mas é isso mesmo. O senhor está nas redes sociais, as pessoas podem te acessar por lá? Sim, é só procurar Dr. Renato Físio no Instagram. Ixi, Maria, tem muita coisa agora. Mas começando pelo Instagram, as pessoas podem te mandar um direct e conversar com o senhor Pode por lá. entrar no direct, já falar comigo, pode perguntar por mim lá. Eu falo, não tenho limites para conversar, eu venho aberto para vocês conversarem com qualquer coisa que vocês quiserem. A gente conversa, tira dúvidas e direciona se caso vocês forem de outro estado para outros profissionais daqui de atendimento em regiões próximas. Tá certo. Muito obrigado, Dr. Renato Lúcio. E a gente fica aqui com o nosso convite também para você seguir o RD News aí nas redes sociais e acompanhar o trabalho do RDTV no YouTube. Um abraço e até mais.